Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O PL da anistia está em tramitação aqui no Congresso Nacional e divide opiniões, principalmente entre governo e oposição. Nesta edição do programa Argumento, nós vamos conversar com o senador Humberto Costa, que é contra a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Ele é do PT de Pernambuco e atualmente ocupa a presidência do Partido dos Trabalhadores. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Senador, quem é a favor do PL argumenta que entre os condenados há mães de família, pessoas idosas, pessoas que nunca cometeram crimes e que as penas são muito grandes, né? Estão muito exageradas. Queria que o senhor fizesse as suas considerações em relação a essas considerações feitas por quem defende o PL. Primeiro, há uma mistificação disso. Nós fizemos o levantamento sobre quem são as pessoas idosas no conjunto daquelas pessoas que participaram da tentativa de golpe. Elas representam menos de 20%. E, além do mais, é sempre bom lembrar que antes do julgamento e do processo de condenação que algumas tiveram, foi oferecido a cada uma dessas pessoas a possibilidade de uma transação penal. Ou seja, as pessoas ficariam um tempo sem ter acesso à rede social, pagariam uma pequena multa e fariam um curso sobre direitos humanos. Boa parte dessas pessoas, inclusive, que estão sendo condenadas, elas se recusaram a fazer essa transação com o Poder Judiciário. Então, me parece que é totalmente equivocada essa ideia de tentar vitimizar pessoas que vieram para Brasília com o objetivo de ajudar na implementação de um golpe de Estado e, portanto, são partícipes diretos dessa tentativa de golpe de Estado também. Senador, o PL da anistia, ele prevê o seguinte, que prevê a anistia a todos que apoiaram, financiaram, participaram direto ou indiretamente dos atos de 8 de janeiro em atividades relacionadas antes ou depois dos protestos. Se aplica também a todos os julgados e a quem ainda esteja sendo julgado com extinção da pena e a manutenção dos direitos políticos dos condenados ou investigados. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, por esse texto, o senhor acha que ele abrange, inclusive, outros investigados, por exemplo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus aí que estão, prováveis réus ainda, né, que ainda estão sendo analisados, já que a denúncia da PGR, ela conecta, né, as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro. Sim, essas duas coisas representam um fato só. Aliás, nesse processo de julgamento que ora acontece no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Bolsonaro é tratado e considerado como chefe de uma organização criminosa armada que buscava atentar contra o Estado de Direito no Brasil, a destruição da nossa democracia, a afronta à Constituição. Portanto, o objetivo desse PL, muito mais do que salvar, como dizem, pessoas velhinhas, inocentes, enfim, é para dar ao presidente Bolsonaro a absolvição de tantos crimes que ele cometeu. Aliás, alguns desses crimes sequer estão em julgamento nesse momento, como, por exemplo, a responsabilidade direta dele nas 700 mil mortes que aconteceram durante a pandemia da Covid-19. Então, essa proposta ela veio exatamente dirigida para que, ao final, os cabeças da tentativa de golpe de Estado, entre eles Bolsonaro, pudessem ser anistiados, pudessem ser absolvidos. Na Câmara, o líder do PL na Câmara, ele diz, o deputado, disse que já há número suficiente para aprovar a proposta e existe também uma fala que é muito dita que a aprovação da anistia colocaria, apaziguaria essa polarização que existe no país atualmente. O senhor concorda? Não, veja, o maior exemplo do que não haveria qualquer tipo de apaziguamento é que uma grande parcela das pessoas que foram condenadas, a elas lhes foi oferecida essa transação judicial, em que elas poderiam sequer ser processadas, não é? Desde que accedessem a fazer cursos de direitos humanos, pagar uma pequena multa, enfim, não utilizar as redes sociais. Ou seja, uma demonstração de que essas pessoas pretendem continuar fazendo todas as coisas que deram cabimento para elas serem consideradas pessoas que tramaram contra o Estado de Direito. Então, eu entendo que
essa questão é muito evidente no sentido de que nós estamos tratando de algo muito relevante, que é punir aqueles que tentaram um golpe de Estado, e essa punição é muito relevante para desestimular quem queira no futuro reproduzir esse tipo de conduta e esse tipo de ação. O tamanho das penas, que muita gente fala que elas estão exageradas, o senhor concorda? Não, eu acho que elas estão dentro do que a legislação de defesa do Estado Democrático de Direito prevê e do que o Código Penal também prevê. Ora, as pessoas acham muito pouco tentarem derrubar a democracia. Veja que esse golpe, ele inclusive teria uma característica de ser extremamente sanguinário. Começaria pelo assassinato do presidente da República eleito, do vice-presidente eleito, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Imaginem as pessoas comuns que se contrapusessem à ditadura ou ao pretenso presidente Bolsonaro, o que sofreriam? Seriam, sem dúvida, centenas de mortes, centenas de pessoas exiladas, torturas. Então, não há essa desproporcionalidade entre o que foi feito e as penas que estão sendo aplicadas. O senhor acha que existe realmente esse número na Câmara para aprovar? E como seria aqui no Senado se a proposta vier para cá, se for aprovada? Veja, antes de mais nada, é importante saber se essa proposta pode ser considerada como uma proposta que respeita os parâmetros constitucionais. Eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é que haverá uma provocação ao Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste quanto à legalidade e quanto à constitucionalidade de uma proposta como essa, assim que ela fosse aprovada. Pelas informações que eu tenho, não há número hoje, nem na Câmara nem no Senado, para aprovar uma proposta como essa. Por outro lado, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, no momento em que foram buscar o apoio de deputados e senadores, manifestaram sua posição de que a aprovação de um projeto como esse, de anistia para os golpistas, os terroristas do 8 de janeiro, estariam no seu radar para serem apresentadas. E, posteriormente, algumas manifestações que eles fizeram também apontam para uma postura de não querer levar à frente um processo como esse. Então, eu acredito que a extrema-direita terá muita dificuldade em aprovar alguma coisa como essa proposta. Senador, o senhor fala em golpe, tentativa de golpe, mas muitos argumentam que foi um protesto. Não, óbvio que não foi. Não é óbvio que não foi. Essas pessoas, inclusive, uma boa parte delas estava em frente aos quartéis das Forças Armadas, pedindo intervenção militar, pedindo um golpe de Estado. E os outros que ora estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, que eram os cabeças de todo esse movimento, para esses aí há provas materiais em larga escala para provar que tiveram uma participação ativa, inclusive no comando desse movimento, que participaram da elaboração de decretos que, na verdade, procurariam legitimar uma ditadura no Brasil e, como tal, não dá para qualificar o que aconteceu como sendo simplesmente manifestações. Né? Foram atos violentíssimos que poderiam ter causado inúmeras mortes, inclusive de servidores do Senado Federal, da Câmara também, e, portanto, a pena tem que ser proporcional ao tamanho do crime que foi cometido. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.